Olá e bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre o epicentro da política brasileira, né? As eleições presidenciais de 2026. Exato. E o que motivou a nossa conversa foi uma pesquisa de intenção de voto que, olha, acabou de sair do forno. Foi divulgada hoje, 4 de fevereiro de 2026. Quentíssima. A nossa fonte é uma análise bem detalhada do jornal Valor Econômico, que esmiuça os dados de uma pesquisa do Instituto Meio Ideia. E a nossa missão aqui é essa, ir além dos números, sabe? Tentar decifrar o que essa primeira fotografia, tirada há mais de 2 anos da eleição, já nos diz sobre o jogo político. E olha, é fundamental a gente começar com essa ressalva. Uma pesquisa tão cedo assim, ela não é uma previsão, né? Ela funciona mais como um diagnóstico do momento. Um termômetro. Um termômetro, perfeito. Ela mede, acima de tudo, o reconhecimento dos nomes, a força das bases que já são engajadas. E nesse teste, o principal achado, a grande manchete mesmo, é um empate técnico. Certo. Um empate técnico entre o presidente Lula e 3 das principais figuras da oposição, isso em cenários de segundo turno. O que já nos indica, de cara, que o jogo continua muito, mas muito polarizado. Exato. A polarização parece que continua sendo o centro de gravidade de tudo. Então vamos começar por aí, por essa manchete. Quando a gente fala em empate técnico, o que isso quer dizer na prática, nos números? Quer dizer que, estatisticamente, a gente não pode apontar um vencedor. A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais, e as diferenças entre os candidatos nesses cenários mais quentes são menores que isso. Entendi. A fotografia é basicamente a seguinte. Nos 3 cenários que colocam o Lula contra alguém do núcleo duro do bolsonarismo, a disputa está completamente em aberto. Contra o Flávio Bolsonaro, por exemplo, o placar fica em 45,8% para o Lula, contra 41,1% para o senador. Com a Michelle Bolsonaro, é 45% a 40,7%. Bem parecido. E contra o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, aí a diferença é a menor de todas. 44,7% para o Lula, 42,2% para o Tarcísio. Então, o que os números estão dizendo, no fundo, é que não importa muito qual dos 3 nomes representa esse campo político. A força deles contra o presidente é praticamente a mesma. Todos eles levam a disputa para dentro da margem de erro. Precisamente. O ponto central não é essa pequena variação de 1 ou 2 pontos entre eles. É o fato de que os 3 consolidam um patamar ali, perto dos 41%, 42%, o que força esse empate técnico. Certo. Isso mostra a resiliência de um eleitorado antipetista que hoje se identifica com o bolsonarismo como seu principal veículo de oposição. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção, que é o caso do Tarcísio. Numericamente, ele é o adversário mais competitivo, né? O que chega mais perto do presidente. Sim, por uma pequena margem, mas é... Só que o artigo do Valor lembra que ele tem dito consistentemente que o plano dele é a reeleição em São Paulo e que o candidato à presidência do grupo seria o Flávio Bolsonaro. Isso não cria uma tensão aí? Ah, cria. Como que um campo político lida com o fato de que o seu plano A, o declarado, é numericamente um pouco menos competitivo que o plano B? Essa é a grande questão estratégica que esses números botam na mesa da oposição. E não tem resposta fácil, viu? Por um lado, essa declaração do Tarcísio é um gesto de lealdade, né? É um aceno ao projeto da família Bolsonaro que, como o artigo até frisa, vê o Flávio como o candidato oficial. Manter o grupo coeso é fundamental. Claro. Mas, por outro lado, a política é pragmática. Os números mostram o potencial do Tarcísio e isso fortalece não só ele, mas o campo todo. Ele se torna um ativo valiosíssimo. Um ativo que pode ser usado de várias formas. Exatamente. Ele pode ser um vice, pode ser um apoiador de peso, ou, se as coisas mudarem lá na frente, o próprio candidato. Essa ambiguidade, por enquanto, é útil para ele. Ele ganha tempo, né? Ganha tempo, fortalece o nome dele nacionalmente sem o desgaste de uma pré-campanha e mantém o grupo unido.
pelo menos na foto. Mas você tem razão, a tensão existe. Se essa diferença de competitividade aumentar nos próximos meses, a pressão da base, de outros políticos por uma candidatura do Tarcísio, pode virar um problema interno para eles. Entendi. Fica claro que contra esse núcleo, a eleição é uma briga de foice. Mas a pesquisa foi além, né? Ela testou outros nomes. O que acontece quando o adversário do presidente é um governador de direita popular no seu estado, mas que não tem o sobrenome ou a associação direta com o bolsonarismo? O cenário muda. E como muda? É como se a gente saísse de um universo e entrasse em outro. É. Aquela polarização intensa que define os primeiros cenários, ela se dissipa. E aí o presidente Lula abre uma vantagem bem mais confortável. Certo. Contra o Romeu Zema, governador de Minas, o placar é 45% a 34%. É uma diferença de 11 pontos. Contra o Ratinho Júnior do Paraná, o resultado é 45% a 38%. Contra o Ronaldo Caiado, de Goiás, a diferença é parecida com a do Zema, 45% a 34%. Todos bem fora da margem de erro, o que já indica uma liderança clara. Mas o caso mais extremo, pelo que eu vi, é contra o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Sim, esse é o cenário de maior disparidade. O Lula mantém os seus 45%, mas o Eduardo Leite fica com só 21%. Nossa! É uma diferença de 24 pontos. É um resultado que obriga a gente a perguntar, por quê? Todos são governadores de estados importantes, têm boa aprovação local. Por que essa popularidade não vira força nacional? Exato. O que explica essa dificuldade da tal terceira via de se colocar como uma alternativa de verdade. Olha, o artigo do Valor até cita uma análise do Pedro Doria, que é diretor do Meio. Ele aponta que esse bloco do PSD, junto com o Zema, ainda não conseguiu se comunicar com o eleitorado nacional. Uhum. A avaliação dele é que eles vão precisar investir muito em campanha, aparecer mais, mas eu acho que a questão é até mais funda. Como assim? Isso nos diz algo sobre a identidade política do brasileiro hoje. A política ficou quase tribal, sabe? Não basta mais ser só anti-PT para herdar automaticamente esse eleitorado. É preciso pertencer à narrativa, ao ecossistema do bolsonarismo. Quer dizer que a marca governador de sucesso não é mais suficiente para competir no palco nacional. Parece que não mais. Vamos lembrar do desafio do Geraldo Alckmin lá em 2018. Um governador super popular em São Paulo que não conseguiu nacionalizar o discurso dele. A história parece se repetir. Faz sentido. O Zema, o Ratinho, o Leite, eles têm gestão, têm aprovação local, mas para o eleitor médio do país, eles não representam um dos dois grandes projetos que estão em disputa. A terceira via não tem um problema de marketing, ela tem um problema de identidade. Entendi. O eleitorado hoje parece que busca uma afiliação a uma visão de mundo. E esses nomes ainda são vistos mais como administradores regionais do que como líderes de um movimento nacional. Isso faz todo sentido. A polarização funciona como um filtro e quem não passa claramente por um dos lados acaba tendo a mensagem diluída. Bom, se esse é o cenário para o segundo turno, como que essa dinâmica se mostra no primeiro? É ali que as bases mostram sua força real, né? E a fotografia do primeiro turno, ela confirma e reforça essa tese. Em todas as simulações, a estrutura é a mesma. O Lula na liderança, variando ali entre 38,7% e 39,5%, e o Flávio Bolsonaro consolidado como principal adversário. Certo. O patamar dele vai de 32% a 35,3%. Os outros nomes ficam muito, muito para trás. Ou seja, a eleição já nasce polarizada. A maior parte do eleitorado já parece ter escolhido um lado do campo de batalha. O que sugere que o espaço para crescimento de outros nomes é mínimo, pelo menos por agora. E isso me leva a pensar no outro lado da moeda. Se a maioria já está consolidada, a eleição pode ser decidida não por quem atrai mais gente, mas por quem afasta menos. Exato. O que a pesquisa fala sobre o teto de cada um, sobre a rejeição. Esse é um ponto nevrálgico, talvez o mais importante para a gente entender a dinâmica a longo prazo. A rejeição é aquela porcentagem que diz
não voto nesse candidato de jeito nenhum. É o teto de crescimento de cada um. E os números aqui são muito reveladores. O presidente Lula tem a maior taxa de rejeição entre todos os nomes que foram testados. 44% dos entrevistados disseram que não votariam nele de forma alguma. É um número altíssimo. Quase metade do país de cara já coloca uma barreira. E como fica a rejeição do principal adversário dele, o Flávio Bolsonaro? 34%. 10 pontos de diferença. São 10 pontos percentuais de diferença. E essa diferença é crucial. Ela ajuda a gente a entender por que os cenários de segundo turno contra o núcleo do bolsonarismo são tão apertados, mesmo com Lula largando na frente no primeiro turno. Ah, claro. A alta rejeição do presidente funciona como uma âncora, sabe? Dificulta muito que ele ultrapasse a barreira dos 50% mais um dos votos. Então essa diferença de 10 pontos na rejeição pode ser o campo onde a eleição vai ser decidida de fato. Exatamente. Pensa nisso como dois tetos. O teto do Lula estaria em 56%, que é 100% menos os 44% que o rejeitam. E o do Flávio Bolsonaro estaria em 66%. Certo. Claro que é uma matemática simplista, mas ilustra o desafio. O presidente precisa de uma campanha quase perfeita para convencer uma parte dos que hoje têm um pé atrás com ele. Já a oposição tem um universo um pouco maior de eleitores para quem ela pode apelar. A eleição vai ser decidida por quem conseguir parecer a opção menos inaceitável para aquele eleitor que hoje rejeita os dois lados, né? É por aí. É a disputa pelo eleitor do nenhum nem outro. Bom, fica claro então. Para a gente amarrar tudo o que a gente viu, a pesquisa Meio Ideia pinta um quadro de uma polarização muito resiliente, muito profunda. Sim. De um lado, um empate técnico entre o presidente Lula e os principais nomes do bolsonarismo. De outro, uma vantagem clara do presidente sobre outros governadores de direita que ainda não acharam uma identidade nacional. E como uma nuvem em cima de tudo isso, os altos índices de rejeição. Especialmente a do presidente. Exato. Que funcionam como o principal fator que vai definir o quão acirrada essa disputa vai ser no final. A conclusão é essa. As duas grandes forças políticas que dominaram a última década no Brasil, o lulismo e o bolsonarismo, elas continuam sendo os dois polos que estruturam toda a disputa. O desafio para qualquer projeto alternativo é monumental. Não é só ter uma boa gestão ou um discurso moderado, é conseguir criar uma terceira narrativa com força suficiente para quebrar esse campo de força. E claro, vale sempre lembrar da seriedade da fonte, né? A pesquisa ouviu 1.500 pessoas, tem margem de erro de 2,5%, está registrada no TSE. A gente está falando de dados robustos. Perfeito. Para a gente encerrar, a gente sempre gosta de deixar uma pergunta no ar. E a pergunta que esses dados me provocam é a seguinte: será que a gente já está olhando para um roteiro que está escrito? Pesquisas como essa, claro, testam nomes que já são conhecidos, já estão consolidados. Certo. A questão que fica é: será que o surgimento de um nome inesperado, alguém que hoje corre por fora e que não foi testado nesse levantamento, poderia de fato mudar essa dinâmica que parece tão cristalizada? Ou esses números iniciais já são um veredito de que a batalha de 2026 vai ser travada por esses mesmos exércitos, com pouquíssimo espaço para uma novidade que consiga furar o bloqueio da polarização?